Gente querida, hoje nós falaremos sobre a conversão de Constantino. Tanto quanto se tem discutido as circunstâncias deste episódio, tem se discutido incansavelmente as razões psicológicas da conversão de Constantino. Alguns viram nela apenas um ato político que, medindo o poder do cristianismo, se propunha atraí-lo para o jogo do imperador. Outros, indo mais longe, suspeitaram da sinceridade do gesto de Constantino e, baseando-se no fato de não se ter batizado senão 25 anos mais tarde, consideraram a sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa, e quanto à história das visões, vem nela apenas uma fantasia romanesca. No entanto, pelo que se conhece desse homem, o fato nada tem de inverossímil. Perseguido, como a maior parte dos seus contemporâneos, pela obsessão do sobrenatural, sabendo que o seu adversário recorria aos oráculos pagãos e persuadido de que, segundo as afirmações de Lactâncio, os inimigos de Jesus tinham todos um fim trágico, Constantino pode perfeitamente ter se sentido arrastado a implorar a Cristo, não é verdade? Pare e pense. Uma vez vencedor, ele cumpriu a sua promessa e deu início a uma política cristã. Seja como for, a sua determinação foi providencial, no sentido mais histórico da palavra. Não haverão de exagerar o alcance do seu gesto os artistas cristãos que, sobre os sarcófagos do século IV, evocando a vitória da Ponte Milvia e Magêncio, tragado pelas águas juntamente com as suas tropas, hão de representar Constantino sob os traços de um novo Moisés. A história acabava de dar uma reviravolta decisiva. Um autor anônimo dessa época caracterizou maravilhosamente a complexidade da personalidade de Constantino, qualificando com esses 3 epítetos: praestantíssimos, pupilos, latro. O primeiro corresponde perfeitamente ao soberano prestigioso, ao poderoso restaurador do império, ao construtor de Constantinopla, ao homem que, envergando pesados tecidos cravejados de pedrarias e um cintilante diadema, resplandecia com um orgulho sobre-humano. O segundo designa com precisão o espírito de infância, que ele conservou apesar de tudo, e em nome do qual muito se lhe deve perdoar. Esse espírito de infância que o fazia tantas vezes tratar os bispos e os padres com respeito filial e repetir frequentemente que sabia estar entre mãos mais poderosas do que ele. Mas, na sua marcha para Deus, havia igualmente o terceiro epíteto, o latro, o bandido, o aventureiro, o bárbaro, que se metia de permeio, e esse epíteto também se manifestava com frequência. Tal é, portanto, o último traço de um esboço psicológico desta personalidade tão atraente, a sua terrível violência e a sua propensão para derramar sangue com uma facilidade extraordinária. Como é natural para compreendermos esse homem, até nos seus piores defeitos, temos de tentar situá-lo na sua época, quando a vida humana tinha um valor muito relativo, e compará-lo com os seus contemporâneos, né? Um Galério ou um Maximino Daia, ao pé dos quais ele parece bem pouco culpado, não é verdade? No entanto, como podemos negar as violências um homem que mandou lançar às feras os chefes germanos vencidos, que torturou até a morte 6.000 prisioneiros suevos e que foi o assassino do seu cunhado Licínio, do seu próprio filho Crispo e de sua esposa Fausta? Se você assistiu ao vídeo de estudo, você já tem uma visão muito mais ampla de todo o cenário daquela época e de como o grande imperador teve que agir para evitar uma guerra interna em seu império. Quantas vezes você já se viu numa situação de conflito em que teve que agir com muito cuidado para evitar que algo pior acontecesse? Se você nunca passou por isso, você ainda vai passar. Mas acredito que se você pensar bem, você vai notar que nós evitamos conflitos o tempo todo. Nem sempre evitar conflitos é a melhor saída, pois a solução para os problemas só virão quando soubermos enfrentar as situações de frente. Mas, em muitas ocasiões, precisamos ter a habilidade para não trazer do conflito, ou não fazer do conflito, melhor dizendo, um campo de batalha. Esse é o problema.
E há assuntos e questões difíceis de serem tocadas sem que problemas maiores se levantem. Que Deus nos capacite na gestão dos problemas, nos dando as habilidades necessárias para solucioná-los, ainda que isso possa demorar. Que tenhamos a sensibilidade para compreender que certos problemas só serão resolvidos com as atitudes apropriadas e com um relativo espaço de tempo. No entanto, podemos ter bom ânimo, pois Deus se alegra em lutar ao nosso lado. Amém? Os planos de Deus jamais serão frustrados. Que as nossas atitudes expressem a nossa fé em Deus. Um olhar superficial sobre a vida de Constantino lança muitas dúvidas em nossas mentes. Mas todo o legado deixado por ele fala mais do que 1000 palavras. Os caminhos seguidos pela Igreja de Cristo, os quais mancharam a história do cristianismo e que continuam acontecendo em nossos dias, são frutos de homens pecadores que deixaram de servir a Deus em busca de seus próprios interesses. Homens que buscam sempre um bode expiatório para justificar seus pecados. Para muitos, Constantino foi esse bode expiatório. Que você tenha um olhar mais profundo sobre a história e aprenda com ela, pois Deus tem agido na história e através dos séculos tem estabelecido os seus propósitos. Que você possa fazer tudo o que está ao seu alcance para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em sua vida. Amém? Diga o que mais falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem e dê o seu like, tá bom? Até amanhã.